E aí, seja bem-vindo ao podcast Vida Nova. Eu sou Saor Lucena e sou o seu apresentador. E hoje nós chegamos ao 5º episódio do nosso podcast para falar sobre o lançamento A Laicidade Colaborativa Brasileira, da Aurora da Civilização, a Constituição Brasileira de 1988, que é o livro escrito pelo Dr. Tiago Vieira e Jean Regina. O Tiago é presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, é advogado, mestrando em Direito Político e Econômico, é cronista do Gazeta do Povo, além de muitas outras coisas. Também é coautor do livro Direito Religioso, que também foi escrito com o Jean Regina, que é o segundo vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, advogado e especialista em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa, e também é mestrando em Direito Político e Econômico e, dentre outras coisas, conselheiro brasileiro da Action Institute. Então, se você tem interesse, se você quer entender mais sobre esse assunto, como você pode perceber, esse não é um livro escrito por pessoas que acham que podem falar de religião e política só porque assistiram uma palestra um dia, mas por verdadeiros estudiosos e especialistas no assunto. E são justamente eles que nos darão a alegria de conversar conosco sobre esse seu novo livro. Tiago e Jean, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui conosco. Saor, muito obrigado. O prazer é todo nosso, tanto para mim quanto para o Jean. É uma alegria estar nesse podcast da nossa casa publicadora, podcast Edições Vida Nova, que possa ser um momento de busca de conhecimento, de entendermos um pouquinho mais como funciona a laicidade brasileira, que é o objetivo dessa obra. Então, os agradecimentos são todos nossos por essa oportunidade. É isso aí, Saor, e todo mundo que vai conhecer um pouquinho mais do que nós propomos com essa pesquisa sobre a laicidade brasileira e como direito e religião se conversam de uma maneira tão interessante aqui no Brasil. Para nós é realmente uma alegria, um prazer estarmos juntos para esse bom bate-papo. Espero que todo mundo goste. O prazer é nosso, na verdade. Muito obrigado por terem aceitado o convite e vamos conversar sobre esse maravilhoso livro aqui que vocês escreveram, que eu quero ver cada vez mais pessoas lendo. Já vi algumas pessoas compartilhando sobre ele nas redes sociais e quero ver o pessoal comentando, porque é um tema muito relevante para toda a nossa situação atual e também para todos os tempos aí relacionados a um tópico que faz parte do nosso dia a dia de alguma forma, né? Mesmo a gente falando de forma direta ou pelo menos de forma indireta no nosso viver. E para você que está nos assistindo pela primeira vez, saiba que o podcast Vida Nova também está disponível nas principais plataformas de podcast. Então nos siga na sua preferida e compartilhe com seus amigos. Aqui nós procuramos conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que são abordadas por eles. E hoje, como nós já falamos, conversaremos sobre o livro, o lançamento, A Laicidade Colaborativa Brasileira, da Aurora da Civilização, a Constituição Brasileira de 1988. Este aqui é um livro de suas 320 páginas, daquelas folhas amarelas do jeitinho que a gente gosta, e também recheado de notas de rodapé e referências bibliográficas que demonstram como ele é fruto de um estudo profundo e nos dão também a oportunidade de conhecer outras obras para dar continuidade aos nossos próprios estudos. E se você tem percebido como sempre que a relação entre religião e esfera pública é tema de debate, a expressão "o Estado é laico" surge como uma tentativa de neutralizar nossa participação em questões sociais, então você precisa ler esse livro para entender se a laicidade do Estado implica necessariamente o não envolvimento religioso nas questões públicas. E esse não é um livro apenas para políticos, juristas, mas também para todos aqueles que, de uma forma ou de outra, acabam se envolvendo no meio de um debate entre fé e religião, igreja e Estado, crenças privadas e públicas. Ou seja, é um livro para mim e para você, é um livro para todos nós.
E nele o Tiago e o Jean defendem que a forma pela qual o Estado se organiza e se relaciona com a religião e suas instituições trará consequências ao exercício de todas as expressões de liberdade religiosa, bem como do princípio basilar da República, que é o da dignidade humana. Então, para nos ensinar sobre isso, eles expõem aqui todas as principais questões relacionadas a esse assunto, dividindo o livro em 3 partes. A primeira focada no contexto histórico da ideia de laicidade, a segunda abordando como o conceito é visto na atualidade e qual é a sua dinâmica, e por fim, uma terceira parte falando sobre o sistema brasileiro de laicidade e suas relações com outros tópicos importantes. Se você quer entender mais sobre isso e sobre a relação do cristão com a lei e política, você precisa ler essa obra e também o livro Direito Religioso, que foi a primeira obra lançada pelos autores aqui pela Edições Vida Nova. Mas agora vamos lá falar sobre a laicidade colaborativa brasileira. Eu creio que é importante começarmos definindo termos, porque por mais que as pessoas falem bastante sobre laicidade, falem bastante sobre Estado laico, nem todo mundo compreende exatamente o que é que isso significa. Então, vocês poderiam nos dar uma resposta sobre o que é que significa um Estado laico? E mais especificamente sobre isso. Significa um Estado sem religião, um Estado ateu? Bom, Saul, a grande pergunta que nós quisemos responder ao longo desse livro foi justamente contribuir para a sociedade brasileira com este conceito, o que é um Estado laico. Porque, afinal de contas, a gente via pessoas de um espectro político, ideológico e até religioso justificando os seus posicionamentos com a expressão "o Estado é laico". Então vamos pegar um exemplo bem específico, né? Uma discussão grande que existe no Brasil há muitos anos sobre o uso dos crucifixos em prédios públicos. Pessoas que têm uma visão de laicidade, elas dizem o seguinte: não pode ter crucifixos em prédios públicos porque isso fere o Estado laico. E do outro lado, pessoas dizendo, justamente porque o Estado é laico, crucifixos podem ficar no prédio público. E aí fica a pergunta, mas afinal de contas, quem é que tem a razão? Quem é que está escrevendo e falando certo? E é justamente aí que nós fomos investigar. Bom, então, qual é o Estado laico brasileiro? Existe um modelo só? E aí essa pergunta de novo, o Estado é laico, mas não é ateu. Então, o que significa laicidade? Qual é a diferença disso de laicismo? Tudo está abrangendo nessa tua primeira pergunta. Então, é uma pergunta bem ampla. Então, rapidamente, né? Vamos dizer o seguinte: não existe uma maneira única de haver um relacionamento ou de haver uma relação, melhor até, entre a religião e o poder religioso, ou seja, a fé religiosa, a crença religiosa e como ela se expressa e se organiza em uma determinada sociedade, e a sociedade política. Não existe uma forma só de relacionamento. Às vezes esse relacionamento ele é tão grudado que o mesmo chefe de Estado também é o chefe da religião, que é onde nós vamos ver a teocracia, até o lugar onde a religião tem um espaço de expressão limitado ou menos limitado na arena pública, e aí o Estado não tem nenhuma fé oficial. E aí nós temos o Estado laico, ou seja, laico porque ele não tem uma vinculação institucional com um determinado credo religioso. E aí, dentro da laicidade, vai haver vários espectros que a modernidade, né, trouxe. Porém, a relação não misturada entre religião e Estado é uma relação que vem de muito tempo atrás, de milênios atrás. Ela não nasce, como muitos pensam, na Revolução Francesa. E este é um outro mito que nós tentamos derrubar com essa nossa obra. Muitas pessoas pensam que o Estado laico é uma invenção da Revolução Francesa, que nasceu para construir-se uma barreira contra a influência da igreja, fazendo então com que a sociedade moderna, que passou a ser científica e passou a rejeitar Deus e a influência
religiosa na arena pública colocasse a igreja e a religião dentro de uma caixinha. E essa concepção, Saur, essa concepção é que dá origem ao que nós chamamos de laicismo, ou seja, em que a religião e a influência religiosa não podem ser uma voz pública, ou uma voz na arena pública. Ela não é uma razão pública, só poderia ser expressa de maneira privada. Porém, a laicidade, ela tem um outro viés, né? A laicidade, ela parte do pressuposto de que, primeiro, o Estado ele existe como uma máquina para a promoção, para serviço da sociedade política que está acima dele. E essa máquina existe, a máquina burocrática, ela existe para a promoção do bem comum. A administração da justiça, né? O assegurar da propriedade, né? A garantia da vida e das liberdades, né? Então esse é o processo do Estado. E o Estado não consegue se ver ou se entender de matéria religiosa. Ele não consegue entender de espiritualidade. Porém, ele reconhece que a espiritualidade é uma coisa boa e ele protege toda a expressão da espiritualidade. Este é o Estado laico, que vai abrir, né, um leque maior de relacionamento. Já o Estado ateu, bom, ele é um Estado em que ele faz uma opção pela negação do transcendente. E isso faz com que, então, o transcendente não seja tolerado, a visão metafísica, a visão espiritual, não seja tolerada naquela sociedade política que opta por um Estado ateu. E a gente sabe que dificilmente é uma opção total da sociedade, né? Mas de quem a controla dentro de um viés totalitário, né? Porque aí, onde não existe liberdade religiosa, também não existe liberdade política de qualquer natureza. A liberdade religiosa ela é um grande termômetro das próprias instituições democráticas como nós conhecemos hoje. Então, em resumo, Estado laico é aquele Estado que não professa uma fé, né, que não professa uma fé religiosa, mas que reconhece a espiritualidade como uma dimensão da existência humana e vai se relacionar com o poder religioso de maneira mais ou menos ampla, né? Ou vai passar para alguma degeneração, como o laicismo e até chegando num consectário do Estado totalitário, que é o Estado ateu. Muito bom, Jean, obrigado. Inclusive, essa parte aí que você falou sobre de onde vem o conceito de Estado laico, essa parte histórica, é algo que vocês desenvolvem aqui no livro de vocês, é toda a primeira parte dele que vocês fazem com excelência. E essa é uma parte que, inclusive, vocês já falaram, né, aqui na Vida Nova, falaram no nosso YouTube, discorrendo um pouco sobre a história do Estado laico. Se você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, tem interesse em saber mais sobre isso, nós vamos colocar aqui o link, mas acima de tudo, leia o livro. Leia o livro, porque aqui a ideia é a gente falar de forma geral, mais rápida, mais direta, sobre cada uma dessas perguntas que faremos, mas no livro você vai conseguir entender todos esses pontos com mais profundidade e com uma boa didática, com simplicidade também. Agora, Tiago, eu também queria lhe fazer uma pergunta relacionada ao que o Jean falou, que é sobre os tipos, então, de laicidades. Ele falou que, de certa forma, existem mais de um tipo. Inclusive, o título de vocês já nos aponta para isso, já que diz que é a laicidade colaborativa brasileira. Sendo assim, Tiago, quais são as principais formas de laicidade que nós temos? É muito importante, Saur, que o nosso ouvinte, quem está nos assistindo também, tenha a compreensão de que laicidade, Estado laico, é uma das formas de relacionamento entre a igreja ou as igrejas, as organizações religiosas e o Estado. Em outras palavras, entre poder religioso e poder político, poder aqui no sentido de influência. Nós explicamos também qual o sentido de poder na obra. Bom, se é relação, se é relacionamento, é natural que esses relacionamentos sejam distintos e dinâmicos, assim como é o relacionamento na vida humana.
o relacionamento entre pessoas. Nós estamos falando aqui de relacionamento de entes, o ente religioso e o ente político, o ente civil. Então esse relacionamento, ele tem variações de acordo com as pessoas que estão em determinado Estado nacional. Porque nós não podemos esquecer que o Estado, ele é um ente que é construído, que foi, que é e que continuará sendo construído a partir de pessoas. E as organizações religiosas, as igrejas, também são constituídas e existem a partir de pessoas. Dito isso, essas pessoas são diferentes. Os contextos culturais, os contextos religiosos, as influências de um Estado nacional para outro são as mais diversas. Isso pensando apenas no Ocidente, sem pensar no Extremo Oriente. Então, pensando apenas no Ocidente, nós não temos como dizer que existe um Estado laico ou que existe uma forma de relação entre o poder político e o poder religioso. Como eu disse, existem diversas. E o Estado laico, a laicidade é uma dessas formas. Nós temos outras formas, teocracia, Estado confessional, Estado secular e Estado laico. E no Estado laico, propriamente dito, também existem diversas interações, diversas espécies do gênero que é a laicidade. Na teocracia, teocracia é o gênero, também tem espécies de teocracias. Bom, na laicidade, que foi a tua pergunta, nós vamos ter espécies que variam de acordo com o Estado nacional. Uma espécie, Estado laico simpliciter, ou Estado laico tradicional, que é aquele decorrente diretamente da Reforma Protestante, do Estado, da criação do Estado moderno. Não vou entrar aqui em história, nós já conversamos sobre história na Vida Nova, e também você pode acompanhar ali na nossa obra, a primeira parte é histórica, mas o Estado tradicional, o Estado laico tradicional, é aquele que tem a característica apenas e tão somente, as características apenas e tão somente da separação Igreja-Estado e da autonomia desses poderes. É o caso clássico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma laicidade em que existe uma separação entre esses poderes e uma autonomia de ambos os poderes. Outra dinâmica de relação entre esses poderes é a dinâmica que nós podemos denominar de Estado laico benevolente ou laicidade benevolente, em que é uma outra característica da laicidade, quando o Estado entende a importância da religião, da religiosidade para a pessoa humana, e em razão disso, o Estado vê a religião com bons olhos, né? Vê o fenômeno religioso de forma simpática. É o exemplo do Paraguai, né? O Estado Nacional do Paraguai tem uma laicidade benevolente. Outro exemplo de um Estado laico, voltando um pouquinho simpliciter, é o Estado laico uruguaio, que tem essa separação e autonomia, mas as questões religiosas elas estão mais na esfera privada, mais na esfera individual. No laicismo, que o Jean falou antes, as questões envolvendo o espírito, elas são de fórum privado, mas o Estado não vê com bons olhos, no sentido de que, não, a religião é algo que as pessoas precisam, que as pessoas se importam, mas eu não quero saber da religião no espaço público, eu não quero saber da religião como fator de influência, eu quero, na verdade, que a religião influencie o mínimo possível a ponto de, se possível, terminar. É o que nós vemos na França, nós vemos na Bélgica, nós vemos no Canadá. O que o religioso pensa é só dele. E se por acaso o que ele pensa
de alguma forma é contrário à ideologia dominante, então ele tem que ser preso, ele tem que ser multado, ele tem que ser segregado. Então, a laicidade simpliciter, tradicional, ela não se importa com a religião. Ela não se importa com a religião do indivíduo. E se por acaso o indivíduo, a pessoa humana, a pessoa de alguma forma interagir com a sociedade por meio da religião, defender os seus valores religiosos, o Estado não se importa muito com isso, porque preserva a liberdade negativa, que é a liberdade que é a ideia de não interferir com o que a pessoa crê, né? É o que nós chamamos, Isaiah Berlin chama de liberdade negativa. Na benevolente, a laicidade, o Estado se importa com a fé, entende que a fé é importante, ou melhor, reconhece que a fé é importante e protege o exercício das crenças. Agora, na laicidade colaborativa, nós colocamos mais uma característica aí, que é a característica que o Estado, além de reconhecer a importância da crença para as pessoas, ele reconhece que a crença é importante para a sociedade política, porque a sociedade política ela caminha em direção ao bem comum, e o Estado precisa criar meios para que essa sociedade política consiga proporcionar ou consiga alcançar o bem comum. O que é o bem comum? Que todas as pessoas, todos os entes da sociedade tenham dignidade humana, né? Tenham dignidade. O Estado busca isso, e qualquer Estado nacional busca isso. No colaborativo, o Estado pensa o seguinte, né? Se é que o Estado pode pensar, mas a ideia do Estado, né, do Estado constitucional, das estruturas estatais é a seguinte: olha, a religião é importante para o ser humano, e a religião tem como objetivo também o bem comum. Então, nós precisamos colaborar com a religião para que ela possa influenciar a sociedade política, a comunidade política, e com isso, juntos, nós possamos encontrar o bem comum para as pessoas, para que as pessoas possam, então, buscar a felicidade, possam buscar e encontrar a felicidade, tanto individual quanto coletiva. Essa é uma ideia de laicidade colaborativa que nós temos no Paraguai, Paraguai benevolente, desculpa. Nós temos em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na Itália. A gente fala, Saor, de forma bem específica na nossa obra, lá na página 107, a página 207. Estou com ela aqui na segunda parte da obra, em que nós vamos aprofundar cada estado. São 16 estados nacionais, países, e nós vamos demonstrar como funciona essa relação. E aí demonstrar que Estado laico não é uma coisa estanque, que existem distinções, variações, que foram essas que eu acabei de falar. É interessante a gente saber disso, porque normalmente a gente entra em debates olhando para aquele termo, falando de Estado laico, de laicidade, como se fosse uma coisa só. E aí tem todo aquele choque, todos aqueles problemas. Uma vez eu ouvi de um professor do seminário que, antes de você começar uma discussão com a pessoa por causa de algo que ela falou, pergunte o que ela quer dizer com o termo que usou. Porque as pessoas podem usar o termo dando outro significado, né? E falando agora, né, entendendo mais sobre esses vários tipos de laicidade, é bom a gente pensar sobre isso, e o livro vai nos ajudar para a gente saber, entender que tipo de laicidade a pessoa compreende, para que a gente possa, então, prosseguir na conversa. Agora, laicidade é algo importante, mas como cristãos nós sempre olhamos para tudo, seja esse tópico ou qualquer outro, a partir das Escrituras. E vocês fazem isso aqui, vocês falam sobre a conexão também da religião como um todo e também até mesmo das Escrituras a respeito desse tópico. E eu queria então perguntar aqui, Jean, o que a Bíblia diz sobre a laicidade? Isso é algo que o cristão deveria defender? Alguma espécie de laicidade o cristão deveria defender? Ou é algo que ele deveria rejeitar, que ele deveria ser contra? Essa é uma pergunta muito legal, e ao mesmo tempo que ela é legal, ela também abre espaço, obviamente, para que nós coloquemos agora, nós tiremos assim o
o óculos da arena pública e coloquemos o óculos da confissão, né? Ou até a lente teológica, porque aí nós vamos ver também, quando nós vamos chegar diante das Escrituras, todos nós sabemos que nós nos aproximamos da lente das Escrituras através de lentes teológicas, de sistemas teológicos. E antes de tudo é importante de deixar claro que as Escrituras não são, por óbvio, um livro de ciência política, né? As Escrituras são o registro dos grandes feitos de Deus na história para completar o seu grande plano de salvação da humanidade. Porém, a Bíblia, como em todos os aspectos, ela é pródiga, ela é recheada de momentos em que ela está mostrando aspectos da natureza humana e que falam da natureza humana em toda a sua amplitude, né? Então é natural que também vai falar sobre a relação entre governo e governante, governado, governo, né? Então tem todo esse processo. Eu, por exemplo, sou de confissão luterana, né? Então a nossa visão teológica é de que Deus governa o mundo através de dois meios diferentes, né? O Lutero usa, né, uma figura da mão direita e mão esquerda de Deus, né? Então ele governa o mundo através da sua mão direita, que é o reino do Evangelho, onde ele, através da igreja e do ministério da palavra e dos meios da graça, ele alcança a humanidade garantindo fé na sua graça salvadora, e ele governa o mundo como um todo através da sua mão esquerda, onde se administra pela lei, pela espada, né? Onde vai refrear o mal e vai também promover o bem. Isso é uma forma de enxergar a ação de Deus no mundo através também do governo político, né? Aí o calvinismo vai pensar um pouquinho diferente, o arminianismo vai pensar um pouquinho diferente, vai compondo esse grande quadro bonito, né, e diverso a respeito das ligações. Nós podemos ver uma visão específica da Bíblia, inclusive sobre laicidade, né, ou que nós podemos inferir sobre laicidade, inclusive nos evangelhos sinóticos, quando nós vemos aquela famosa passagem de Jesus falando sobre pedindo aquela moeda e falando de quem que é o símbolo aqui, a efígie da moeda. Eles respondem de César, e ele responde então lá em Mateus 22, por exemplo, e nos sinóticos também de Marcos 12 e Lucas 20. Então, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus, e a partir disso se estabelece toda uma série de doutrina a respeito da relação igreja-estado e governante e governado, que, né, Romanos 13 vai estabelecer isso também, de que não existe autoridade que não proceda de Deus, mesmo que essa autoridade não dê glória a Deus, né, é instrumento de Deus para a administração da espada, para refrear o mal e promover o bem, como eu já falei, né? E a própria história bíblica mostra também um relacionamento interessantíssimo da República de Israel, da Confederação das 12 Tribos, que embora fossem uma teocracia totalmente diferente das outras teocracias do mundo pagão no entorno, que tinha na figura do rei a figura do sumo sacerdote, e era o intermediário entre os deuses e o povo, né? Já o povo de Israel recebe a lei diretamente como revelação de Deus, e faz com que, então, haja uma mudança radical entre a relação governante e governado, no sentido de que o governante não passa a ser um superior, um dono, né, hierarquicamente dizendo, mas um servo, né? O governante é alguém que serve, e essa é a grande chave das Escrituras a respeito do governo político também, né? Então, o governo político passa a ser também um instrumento de serviço ao próximo, de serviço ao outro, e isso
vai estabelecer-se de uma maneira muito profunda ao longo dos séculos, né? Quando depois a igreja passa a influenciar diretamente o estamento do Estado, né? Passa-se o império, passa-se todo o processo das monarquias que vão fundando os estados nacionais, até chegar à modernidade e até chegar à idade contemporânea, onde então as ordens elas se separam, se distinguem, né? Elas se separam no sentido de não haver uma confusão entre elas, mas de haverem os princípios que fundaram a própria civilização, que são princípios derivados diretamente das Escrituras, e a partir dessa fala viva de Jesus, né? De dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, o reino de Deus como não sendo desse mundo, porém estarmos no mundo, não sendo do mundo, e assim obedecermos à autoridade, porque essa autoridade também está constituída por Deus. Então existe todo um amálgama das Escrituras que falam sobre a relação igreja e Estado, então a igreja por vir, a igreja hoje estabelecida entre igreja e Estado, né? Fazendo com que então fique muito claro para que o cristão também aceite a laicidade do Estado como sendo algo que é para o bem, que pode ser uma ótima voz para o bem, e que no Brasil nós encontramos inclusive um modelo constitucional que privilegia o bem comum da igreja buscando na esfera transcendente e do Estado buscando na esfera material. Então, pelo que você falou, a gente consegue compreender que, de certa forma, a própria ideia de laicidade, ela encontra sua origem na religião. Ela encontra sua origem relacionada, de alguma forma, à religião, certo? Inclusive, é algo que você discorre aqui no livro. Agora, uma outra coisa que eu queria saber de vocês é também, então, quais os princípios que nós encontramos de religião, princípios das Escrituras até mesmo, na Constituição brasileira em específico? Muito boa a tua pergunta, Saor. E quando nós falamos em direito religioso, em laicidade, geralmente, e com acerto, as pessoas pensam em liberdade de crença, em liberdade religiosa, que são liberdades garantidas, direitos fundamentais que estão garantidas na Constituição brasileira em diversos dispositivos. Mas o Estado Constitucional brasileiro, e não só o Estado Constitucional brasileiro, mas a própria ideia de Estado Constitucional, ela precisa partir de valores. O constitucionalismo, ele nasce a partir de valores. Nós vemos o constitucionalismo nascendo com a Carta Magna, ou melhor, com a Magna Carta, em 1215, e ali nós temos diversos direitos consagrados em um momento em que o rei da Inglaterra, o João Sem Terra, faz um acordo com os lordes para que então alguns direitos desses senhores de terra fossem garantidos. Então ali nós temos uma ideia de um início do constitucionalismo. E quais são esses direitos que estavam garantidos nessa Magna Carta? São direitos baseado em valores, e esses valores estão aonde? Esses valores estão na Bíblia Sagrada. Estão assentados ali, por exemplo, nas leis sinaíticas, no Decálogo. Para você ter uma ideia de o que é certo e o que é errado, você precisa ter essa fundamentação em valores morais. E quem te dá esses valores morais acaba sendo a Bíblia Sagrada. Porque, veja, se a gente for para o pensamento Aquinático, o pensamento de Tomás de Aquino, ele vai dividir a ideia de lei no Tratado das Leis em lei eterna, que é aquela lei que é advinda do próprio Deus e que é manifestada para o homem de duas formas, por meio da lei divina, que é a Bíblia, e por meio da lei natural. A lei natural é aquela lei que é gravada na natureza humana, descobrida pelo homem através da razão, mas ele descobre através da razão em razão do Imago Dei.
E a partir disso, ele elabora as leis que Tomás de Aquino chama de lei dos homens, que a gente pode falar de direito positivo, a partir desses valores que ele encontra gravado no seu coração, que nada mais é do que um retorno para a lei eterna, que é a lei de Deus, manifesta na lei divina na lei divina, que é a Bíblia Sagrada. E esses valores são importantíssimos para que a gente possa aferir o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Objetivamente eu preciso ter esse discernimento. E da onde? Qual é a fonte desses valores morais de forma objetiva? Vai ser o Decálogo. Não tem outra saída que não o próprio Decálogo. Lá no Decálogo você vai ter valores morais objetivos. E esses valores morais objetivos, eles vão, de certa maneira, impregnar a ideia de constitucionalismo, do constitucionalismo. E quando esses valores morais, de certa forma, são retirados, esses valores morais absolutos, são retirados lá no século XVIII, a partir do iluminismo de Voltaire e do próprio Jean-Jacques Rousseau, o que você vai ter? Você vai ter uma ausência de valores morais e uma Revolução Francesa sangrenta, 2 guerras mundiais, milhões e milhões de pessoas sendo perseguidas e mortas. Por quê? Porque elas são inferiores, porque elas não são uma raça perfeita. Por quê? Porque não existem valores morais objetivos, não existe dignidade da pessoa humana, existe aquilo que nós construímos a partir da ideia de um homem, como, por exemplo, Adolf Hitler. Agora, se você tem valores objetivos, morais, universais, como os valores do cristianismo, não interessa o que o Adolf Hitler vai pensar ou outro ditador, porque esses valores, eles que fundam o Estado, eles são precedentes ao Estado. O Estado Nacional, Saor, existe para garantir que esses valores sejam os basiladores da sociedade política. Então, essa é a grande influência do cristianismo sob o ponto de vista político. E nós vemos político no sentido de sociedade política, de estruturação da polis. Quando Aristóteles vai falar na obra A Política sobre qual seria o melhor sistema, ele acaba, por exemplo, criticando a democracia, porque a democracia seria a vontade da maioria, e a maioria pode virar uma oligarquia e prejudicar e oprimir as minorias, mandar as minorias para o ostracismo, aquela pessoa que não concorde com o ostracismo. Até daí vem a ideia de ostracismo, né? As pessoas eram expulsas da cidade e ficavam 10 anos fora da respectiva cidade-estado. Isso não é cristianismo. Cristianismo são valores objetivos, morais objetivos, em que todas as pessoas são iguais porque todas são dignas e herdam essa dignidade a partir do Imago Dei. E é isso que nós vemos no Estado Constitucional. Quando você tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem, depois da Segunda Guerra Mundial, claramente esses valores do direito natural que se assentam na Bíblia Sagrada são digamos assim, que retomadas. E o Estado Constitucional brasileiro, a partir de 1988, e nas constituições anteriores também, isso fica bem claro. Se a gente for ler a Constituição, e aí a gente comenta isso aqui no livro, vocês vão perceber isso lá no artigo, na página, deixa eu abrir aqui rapidinho, tá? Na página 248, diversos valores morais que estão na Bíblia Sagrada, vocês vão encontrar em artigos constitucionais, né? Vou citar aqui alguns. Vamos lá. Cidadania é um fundamento da República, está no inciso 2º. O que é cidadania?
leia a nossa obra, a gente vai falar ali o que é cidadania. Eu não vou entrar aqui, porque senão o podcast vai ficar muito longo, mas a ideia de cidadania, você vai ver no Decálogo, você vai ver no Código da Aliança, capítulos 20, 22, 23, 33 do livro de Êxodo. Então, você vai ver que o povo hebreu tinha direitos integrais. Isso você vai ver lá no livro de Deuteronômio, capítulo 12 ao capítulo 26, você percebe no povo hebreu, a partir do Antigo Testamento, que o governante, que o rei, tinha os mesmos direitos dos governados. E ele, o rei, tinha devia ser submisso à lei, ser submisso à ordem. Aonde você vai ver isso naquele povo e até a formação do Estado moderno? O rei estava acima de tudo, tá bom? Você vai ver algumas nuances disso, por exemplo, no Império de Carlos Magno, mas aí eu não quero entrar em história, mas demonstrando cidadania, qual é a fonte de cidadania? A Bíblia, gente. Dignidade da pessoa humana, outro fundamento da República, a Bíblia. Se quisermos algumas questões mais pontuais, por exemplo, direito de resposta. O direito de resposta, você vai ver lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Diz assim: ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Isso é Bíblia, Êxodo, capítulo 23. O juiz tem que ser imparcial. Isso está na Constituição, artigo 95, parágrafo único. Deuteronômio, capítulo 16, versículos 18 ao 20, fala o quê? Que o juiz tem que ser imparcial. Então você vai ver diversas leis sinaíticas, diversos valores morais objetivos do Antigo Testamento na Constituição brasileira. E você vai ver também o princípio da solidariedade na Constituição brasileira, que está no Novo Testamento. Quando no Novo Testamento, quando Cristo fala em amar o seu próximo como a si mesmo, como o segundo grande mandamento, e que amar o seu próximo como a si mesmo, senão solidariedade. O princípio da solidariedade constitucional encontra ressonância lá na Bíblia Sagrada, lá no Novo Testamento. Então, princípios e valores morais inscritos 2.000 anos, 1.900 anos antes de Cristo, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, você vai ver aos borbotões na Constituição brasileira. É o que eu disse no começo da fala, Saor, e terminando. Valores morais objetivos, o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto. Você precisa ter uma premissa, você precisa partir de algo, você precisa ter padrões objetivos. E esses padrões objetivos, quer queiram, quer não queiram, isso não é teocracia, isto é influência, isto é premissa, isto é natureza das coisas. Você vai encontrar lá, como diriam os puritanos, no livro. Muito bom, Tiago. E é aquela coisa, né? Se Deus não existe, nós não temos uma base objetiva para qualquer coisa, nem mesmo para uma epistemologia, para uma teoria do conhecimento, nem mesmo para uma ética, nem mesmo para uma ideia do que é certo e o que é errado. E aí eu tenho outra pergunta relacionada ao que é certo e é errado, que é certo um cristão que está envolvido no ambiente público, na esfera pública, é certo ele criar ou defender leis ou projetos que apoiem de alguma forma a sua fé? Ou isso fere de alguma forma a ideia de laicidade que nós temos aqui no Brasil? Eu acho que a partir tudo que o Tiago falou, e lembrando de novo, e esses espaços são importantes para isso, está acontecendo um grande despertamento da sociedade brasileira como um todo para entender um pouco mais sobre os nossos fundamentos políticos
e também sobre os fundamentos jurídicos da nossa sociedade, e isso é muito salutar, isso é muito bom. E, óbvio, como parte da sociedade brasileira, a igreja brasileira, quando eu digo a igreja brasileira aí num sentido amplo, né, as diferentes organizações religiosas, as diferentes denominações cristãs, está também se despertando para entender fundamentos de democracia, de cidadania, de relacionamento igreja-estado, de política, de participação política, e isso também é muito salutar. E aí vem o Tiago agora e fala exatamente sobre como os valores cristãos, ou como muitos valores cristãos, eles formam a base da nossa carta política principal, que é a Constituição. E tem que ficar claro, gente, que a Constituição não é um documento do Estado, não é um documento jurídico, não é um documento jurídico do Estado. Ela é uma carta política da sociedade política, da nação. Ela está acima do Estado. Por isso que ela é Constituição, ela constitui, aquela sociedade constitui uma maneira de ser e agir no mundo dentro desse ambiente, desse território que é o Brasil, e ela cria então as regras de convivência mais importantes. É a partir desta Constituição que aí um ator da sociedade, que é essa máquina burocrática que a gente fala, que é o Estado, que vai agir. Muito bem. E estes valores, eles são muito fortemente identificáveis com valores cristãos. E isso é óbvio de dizer, só que é um óbvio que no Brasil ficou apagado desde o fim do século XIX. Em toda a experiência republicana brasileira, que veio com uma ideologia positivista, ela arrancou, né, do nosso inconsciente coletivo essa noção de que o Brasil é uma sociedade influenciada fortemente pelo cristianismo e que, óbvio, hoje comporta uma pluralidade de pensamentos muito grande, embora nós tenhamos ainda 90% da população brasileira, do quase 220 milhões de pessoas, que professam uma fé religiosa e, somando-se católicos e protestantes das várias tradições, nós temos aí 80 e poucos por cento, 86% mais ou menos, de cristãos no Brasil. Então, nós não somos um Estado cristão, mas somos certamente uma sociedade influenciada fortemente pelo cristianismo. E aí, esse preâmbulo é importante para responder a tua pergunta, porque é uma pergunta que também acaba podendo ser vista de uma maneira perigosa, né? Então, se um cristão num cargo público vai fazer ou procurar fazer ou defender leis que favoreçam a sua fé, né? Bom, nós já sabemos que todos os princípios que estão ligados aqui à Constituição brasileira, por conta de toda essa história carregada do constitucionalismo, são princípios que são identificáveis com a fé cristã. No Brasil, nós buscamos os valores da liberdade, nós buscamos um valor de trazer uma igualdade material, uma dignidade da pessoa humana, e esses valores principais eles vão desdobrando nos vários temas. Então, eu acho que mais do que necessariamente buscar projetos que favoreçam a fé, o que está mais em jogo com relação ao Estado laico é qual a extensão do argumento de fé ser um dos argumentos que possam embasar um projeto de lei. Ou seja, argumentos religiosos ou argumentos que também expressam os seus valores religiosos e não apenas uma mente neutra, como se fosse desligar os seus valores religiosos na hora de fazer qualquer coisa na arena pública e aí ligar só dentro da igreja, porque isso aí é uma laicidade simplícita, quase hostil, quase laicismo, né? A laicidade benevolente, que vai ser base para a laicidade colaborativa, ela privilegia, ela diz, não, nós temos uma base comuns da sociedade que permite esse tipo de relacionamento. Então é óbvio que qualquer legislador precisa respeitar
o princípio de isonomia, o que vale para um vale para todos. Aqui a nossa laicidade ela é colaborativa máxima, ou seja, existe uma igual consideração para qualquer fé religiosa. Então não existe como criar círculos de maior privilégio e contra menor privilégio. Então tem que ter isonomia, tem que ter impessoalidade, não vai ser uma legislação que vai favorecer um grupo específico, seja ele qual for, né? Tem que ter toda a situação, legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, todos os princípios públicos que tenham a ver com a arena pública também vão ter a ver com qualquer legislador que expresse a sua fé através da sua ação política, né? Isso é natural. Quando vai ferir o Estado laico? Quando houver um abuso da sua posição como político, querendo ferir um desses princípios, que ao mesmo tempo vai estar ferindo então também o seu próprio princípio espiritual, né? Porque nós temos uma igualdade material, quem quiser ser grande seja aquele que sirva, né? Então a partir dessas premissas nós podemos dizer que existe sim ampla liberdade para que políticos que se identifiquem publicamente como tendo uma base religiosa possam também usar os seus argumentos dentro da arena pública, justificando a sua posição, obviamente também dentro de um contexto que permita que esses princípios estejam em linha com os princípios principais que são da Constituição e que, óbvio, refletem os valores como nós já colocamos aqui. E a gente está falando o tempo todo sobre laicidade colaborativa e apontando como se ela realmente fosse algo bom. Então eu tenho duas perguntas relacionadas a isso. Uma, ela é algo que deveria ser usado em outros países também? Deveríamos querer que a laicidade colaborativa fosse adotada por outros países? Isso é algo bom? E a outra coisa é, quais os requisitos para isso? Quais os requisitos realmente essenciais para que tenhamos uma laicidade colaborativa? O professor Juan Rubio Lopes, ele diz que a democracia depende da liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa é o edifício onde a democracia reside. Sem liberdade religiosa, não temos democracia. Rubio Lopes, a gente cita bastante ele aí na nossa obra. Por que eu trouxe essa citação? Porque, veja, as maiores democracias do mundo, elas têm a liberdade religiosa como a primeira das liberdades. A prima inter pares. Qual é a prima inter pares? A liberdade religiosa. Por quê? Porque ela é fundamental para o exercício da democracia. Por quê? Porque a democracia precisa de pluralidade de ideias no espaço público e participação política das pessoas. Por que eu comecei falando em democracia para demonstrar a importância da laicidade colaborativa? A laicidade colaborativa tem como requisitos, que eu falei brevemente antes, a separação, que qualquer laicidade tem, a autonomia entre as esferas, que qualquer laicidade tem, a benevolência, ou seja, o Estado reconhecer a importância da fé, e aí, veja, reconhecer a importância da fé, tudo a ver com liberdade religiosa, e a colaboração com o poder religioso em busca do bem comum. E o último requisito é igual consideração. Se o Estado reconhecer a importância da fé e colaborar com todas as organizações religiosas no que puder colaborar em busca do interesse público, em busca do bem comum, nós vamos ter uma democracia fortalecida. E por isso que o sistema brasileiro de relacionamento com o poder religioso é tão importante, é sim um exemplo para as nações. Tanto o Estado constitucional brasileiro, a Constituição, quanto todo o seu ordenamento jurídico, as diversas leis infraconstitucionais. Todas elas têm como espírito, ou seja, como essência, a proteção da liberdade religiosa para que as pessoas exerçam a sua fé em toda a sua potência, em toda a potência daquele credo, daquela confissão.
Quando as pessoas conseguem exercer a sua crença que é íntima, que nasce no seu coração, que obviamente passa pela razão, e as pessoas podem então viver a sua fé, viver o seu credo, o que eles vão fazer? Eles vão viver o seu credo em casa, na escola, no trabalho, na praça pública, fazendo política, desenvolvendo as outras liberdades. Liberdade econômica, liberdade acadêmica, liberdade científica, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Mas veja, o motor da vida das pessoas, em mais ou menos grau, é aquilo que elas creem. Mesmo quando elas não creem, o não crer também não deixa de ser... É também uma forma de crença, porque você tem que crer que Deus não existe, já que você não consegue provar cientificamente que Deus não existe. Então, você vive a sua vida por causa ou por meio das suas crenças, do que você acredita. E quando nós temos uma laicidade em que isso floresce, em que a sua crença pode florescer tanto privado quanto publicamente, nós temos uma democracia fortalecida. E às vezes as pessoas confundem espaço público ou liberdade pública ou essa ideia de não ser privado com uma questão estatal. Não. A questão estatal, da fé lá no Estado, na estrutura do Estado, isso é típico da teocracia, tá? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de liberdade pública no sentido não dentro do Estado, mas no sentido de eu poder viver a minha vida conforme a minha fé, também fora da minha casa, também na praça pública, que eu possa desenvolver as minhas aptidões, a minha vocação, aonde eu estiver. E a partir das influências do meu credo, da minha religião, desde que o meu credo e a minha religião não atente contra a dignidade humana, objetivamente falando. Ou seja, aí vem aquele exemplo, né? O cara diz, tá, então, se eu posso, no meu ritual, matar uma criança uma vez por ano, isso eu tenho que ter garantido. Não, porque isso objetivamente atenta contra aqueles valores morais objetivos que eu falei antes. Então, o que atenta contra valores morais objetivos do que é bom, do que é justo, a religião não vai ter espaço. Mas agora, quando a religião não atenta contra valores morais éticos objetivos, mas muito antes, pelo contrário, fazem florescer esse caminho em busca das virtudes, o que nós vamos ter, Saor? Nós vamos ter uma excelente democracia, uma democracia pujante, essa é a verdade. E por que nós temos um modelo que é exemplo para a nação? Porque esse é o nosso modelo. E nós temos algumas nações que têm uma laicidade colaborativa, como a Alemanha, Itália, Portugal e Espanha, mas elas têm uma certa deficiência na igual consideração. Lá existem níveis de relação igreja-estado. Então, uma igreja minoritária, uma igreja pequena, uma igreja independente, ela não vai conseguir fazer, não vai conseguir, por exemplo, em Portugal, ter restituição do IVA. Na Alemanha, ela não vai conseguir acessar o Kirchensteuer, que o Kirchensteuer é o imposto eclesiástico. Então não existe uma igual consideração com todas as fés. No Brasil nós temos uma igual consideração com todas as fés. Claro que tem uma questão histórica da Igreja Católica e do próprio cristianismo, que é outra coisa, identidade cultural e histórica, por isso que tem um crucifixo num fórum. E não outros, o menorá, porque a nossa identidade cultural e histórica é com o cristianismo, tá? Mas agora, no sentido de exercer a minha crença, não importa se é uma igrejinha, uma fé que nós aqui três, eu, o Saor e o Jean, inventamos agora, a gente vai lá, vai fazer o estatuto social, o cartório tem que registrar, não tem esse papo furado aí de um cartório agora em São José dos Campos que negou o registro, que é um absurdo. Tem que registrar, eu vou exercer, nós três aqui vamos exercer a nossa crença
se a gente for alcançar prosélitos, nós temos direito de alcançar prosélitos, buscar prosélitos, e essa é o fantástico da nossa laicidade. A nossa laicidade promove liberdade. E quando nós temos liberdade, a diversidade é possível. Sem liberdade, não tem diversidade. Sem liberdade, nós temos um monismo religioso, um monismo de ideias, um monismo cultural que apenas tem como efeito destruir a democracia. Porque democracia não é feito de monismos, né? Monismos, nem existe monismo, né? No plural, é monismo mesmo. Obrigado, Saor. Boa tua pergunta. Eu queria ficar falando sobre essa tua pergunta no mínimo 4 horas, mas tu é chato pra caramba e já vai me contar. Rapaz, é meu papel aqui como apresentador, tem que cortar, mas eu também queria escutar mais, é um tema muito interessante, só que é aquela coisa, a gente tem como deixar a boa notícia para quem está nos ouvindo também, que eles podem ver isso aqui, você falando durante várias e várias páginas aqui no seu livro, né, no livro que você escreveu com o Jean. Então, vamos falando agora de outras questões relacionadas a isso também, é sobre as vozes dissonantes que vocês apontam no livro que tem surgido. Isso nos traz uma questão. Essas vozes, elas têm ganhado força no Brasil porque nós percebemos uma espécie de hostilidade contra a religião. E isso aí, ele tem a ver também com outra questão que vocês falaram no livro sobre países que têm ideais marxistas, comunistas, melhor dizendo ali, eles acabam tendo uma aversão maior pela religião. Essa crescente hostilidade que nós vemos no nosso país contra a religião, ela tem a ver com essas vozes dissonantes e, portanto, tem também ligação com pessoas aderindo mais a um comunismo no nosso país? Essas coisas estão interligadas? Eu entendo o seguinte, vozes contra a religião sempre houve. No Brasil, desde que houve a mudança de regime da monarquia para a república, como nós já falamos antes, também ficou muito claro que a inspiração doutrinária de quem assumiu o poder era uma inspiração de natureza positivista, da experiência francesa, que é um experimento que já estava ali fermentando na sociedade francesa desde o fim da Revolução, no século XVIII. Então pensa, 1789 deflagra-se a Revolução Francesa, em 1889, então 100 anos depois, cai a monarquia brasileira, que era sustentada, né, constitucionalmente como um Estado confessional católico, e vem, então, a implantação aí do decreto 119A, né, da laicidade brasileira. E a partir desse decreto, na Constituição de 1891, a primeira republicana, já se estabelece o Brasil como um Estado laico. Porém, claramente, uma orientação de que a elite nacional, a nova elite, né? Então a elite republicana nacional, era uma elite que tinha aversão à religião como um ator da sociedade. Fazia com que a religião fosse um mero observador da sociedade. E isso vai fazendo que o quê? Esta elite, que comanda então os destinos da nação, coloque o Brasil no século XX tirando a religião da arena pública e deixando a religião seguir o seu curso de maneira privada. E a própria religião, tirando a Igreja Católica, que sempre teve uma estrutura, mas pensando então do ponto de vista do protestantismo, por exemplo, o protestantismo, ele também não se preocupou muito com isso ao longo do século XX e fechou-se nas suas instituições internas, nos seus muros, fazendo a obra, ganhando prosélitos, então dentro de uma laicidade, agora podendo, inclusive, podendo ter formas exteriores de templo, que não podia antes na época da monarquia, do império, e foi vivendo dessa maneira. Então foi se
cristalizando no inconsciente coletivo da sociedade brasileira algo de que religião, cada um tem a sua, todas convivem muito bem, obrigado, mas elas não discutem assuntos nacionais ou questões públicas. Questões públicas são discutidas dentro do ambiente científico positivista, do método, né, com razões públicas, meramente públicas e tal. Só que, ao mesmo tempo, o que acontece é que um fenômeno religioso vai fermentando, e onde existe o fermento do evangelho, os valores do reino também vão inspirando as pessoas, e elas vão buscando também começar a olhar para a cidade, elas vão olhar para a cidade. Né? O Tiago tem uma expressão que eu acho legal, uma figura de linguagem, em que ele diz que as ovelhinhas, que cada denominação então arrebanha, elas pastam em algum lugar, e a grama é a mesma, né? A grama é a arena pública, ali se não tem grama, não tem comida, né? Então é importante para que se olhe para o pasto, para que se olhe para a arena pública também, né? Esse terreno comum, essa casa comum onde todos convivem, que é a arena pública. E aí o que acontece esse fenômeno de, a partir da década de 80, do século 20, e aí subindo para 90 muito forte, e aí nos anos 2000 começa a explodir a influência da igreja na arena política. E aí, bom, existe um choque de visões, mas teve um século inteiro que a igreja não teve protagonismo, e agora a igreja começa a ter protagonismo. Que coisa é essa? E aí começa a se olhar, mas espera aí, como é que é a relação igreja-estado? E aí nós vemos, nossa, mas a relação igreja-estado é essa fantástica que existe no Brasil. Gente, nós vivemos num mundo com 70% de países, a população mundial, 70% da população mundial vive em países com grandes restrições de liberdade religiosa. O Brasil é uma grande exceção. E aí quando a gente fala de liberdade religiosa, não é só liberdade de culto, de abrir igreja, de ter igreja, mas é liberdade de expressão, de viver a sua vida pautado pelo imperativo da sua consciência de fé. E isso vai, obviamente, falar com liberdade econômica, liberdade política, de reunião, de associação e tantas outras visões sobre educação, visões sobre saúde. Olha aí a pandemia, né? Olha quantas questões relacionadas à consciência religiosa estão ligadas a questões públicas. E aí, então, nós vemos o quê? Nós vemos um choque entre visões. De quem pensa que a igreja... Mas espera aí, Estado laico não é igreja, fica lá o cara lá fora? E a outra turma falando, não, o Estado laico é o Estado que reconhece a espiritualidade, a raiz teísta da nação e por aí afora, como nós falamos até agora. Então existe sim uma visão, e aí falaste sobre a questão comunista, né, e socialista. Bom, esse processo todo também tem a sua raiz lá na Revolução, né? A Revolução Francesa lançou essa visão de igualdade entre todos numa perspectiva do coletivista, e os coletivismos como um todo viram na religião um elemento de resistência à sua visão. A sua visão gnóstica do mundo, a sua visão de cosmologia do mundo. E a partir disso, então, a religião cristã, especificamente, sempre foi um inimigo a ser combatido. Né? E a partir disso, sim, existem choques muito grandes. Se o Brasil está caminhando para isso, eu vejo que não. Eu vejo que, obviamente, existe toda uma influência que o progressismo tem trazido ao longo das últimas 4, 5 décadas, especialmente das últimas 4 décadas, fortemente no Brasil e também, óbvio, na década e meia que esteve no poder, diretamente a partir do Partido dos Trabalhadores, mas também com o PSDB, também com o MDB. Nós temos um pluralismo político muito forte no Brasil, com ideias instiladas por pensamento coletivista, isso também é claro. Uma Constituição, inclusive, que consagra direitos sociais, direitos de segunda e terceira geração, liberdades de segunda e terceira geração muito fortes. Porém, nós continuamos a ver um Brasil ligado, né, um Brasil nacional ligado muito fortemente à espiritualidade, e essa espiritualidade agora buscando seu espaço na arena pública. Então o choque é esse. O Brasil profundo,
que vive a sua espiritualidade de maneira natural, como sempre viveu, porém agora com mandatários que na arena pública reivindicam esses valores como razões de Estado, versus pessoas que pensam sob uma ótica iluminista, racionalista, materialista, em que a espiritualidade não deveria ter a sua razão de ser na arena pública, né? E aí nós estamos no mercado das ideias, e o mercado das ideias, por enquanto, no Brasil, da democracia, é um mercado livre. Agora, Jean, de tudo que você falou aí, né, dessa questão de conflitos que têm existido na nossa sociedade também por diferentes visões, por diferentes concepções a respeito do que é laicidade, do papel da nossa fé na esfera pública, tudo isso, tem uma pergunta muito importante para a gente levantar, que é como nós, como cristãos que devem saber falar a verdade, mas falar a verdade em amor, como nós podemos reagir, ou melhor, agir em situações em que as pessoas querem limitar o expressar a nossa fé na esfera pública, seja na faculdade, seja no trabalho, seja em algum outro local. Tiago, você poderia nos dizer qual seria então uma maneira boa de agirmos assim? Então, Saor, nós temos algumas atitudes ou ações a tomar. A primeira é a que nós estamos fazendo agora. Nós precisamos conhecer a laicidade brasileira, conhecer os mecanismos da nossa laicidade, conhecer os nossos direitos, conhecer as liberdades fundamentais, a liberdade de crença, a liberdade religiosa, a objeção de consciência, como esses instrumentos funcionam no nosso ordenamento jurídico. O profeta Oséias fala que o seu povo, o povo de Deus, no contexto lá, perece por falta de conhecimento. Então, é importantíssimo o papel da Vida Nova ao publicar obras como a Laicidade Colaborativa Brasileira, como o Direito Religioso, que são obras que tratam exatamente dessa esfera, e tantas outras obras, como a obra do Coisis, sobre visões e ilusões políticas, as obras do N. Gruden, e tantas obras importantíssimas para este conceito. Precisamos estudar, gente. Você precisa saber os seus direitos, você precisa saber a importância do cristianismo na formação da comunidade política, da sociedade política brasileira. Então, acho que o primeiro ponto é esse. No momento que você sabe os seus direitos, você sabe que você tem voz na esfera pública, você tem voz no espaço público. Você pode, sim, se você for deputado federal, por exemplo, votar em nome de Deus. Se na tua confissão religiosa, se no teu credo, tudo que você faz é para Deus, você está votando. Então, se você votar em nome de Deus, qual é o problema? Nós estamos num Estado laico. Então, você pode votar em nome de Deus. Dando um exemplo bem prosaico aqui, é que vocês vão lembrar lá no impeachment da Dilma em 2015, se eu não me engano, 2016. É um exemplo, né? Agora, existem mecanismos processuais, legais e penais para que impede você de exercer a sua crença. Existe a figura que ultimamente está sendo muito falada, que é a do racismo. E nós temos o racismo religioso. A Lei Federal 7716, ou 7.716, que é a Lei do Racismo, prevê no seu artigo 20, praticar, induzir, incitar a discriminação ou preconceito de raça, de cor, de etnia e de religião é crime. Passível de reclusão, não é nem detenção, é reclusão, é cadeia, é xilindró, é ver o sol nascer quadrado. Então, no momento que discriminam você porque você é crente, ou porque você é católico, ou porque você é umbandista, discriminar, gente, é segregar, é dizer você não pode fazer isso por causa da sua fé. Isso é crime.
Você não pode falar na praça pública, você não pode falar de Jesus na universidade. Isso é crime. Crime. Agora, você pode buscar prosélitos, você pode defender a sua fé, você pode dizer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por ele. Você pode dizer aqui numa teologia, digamos assim, do medo, né? Você pode dizer, olha, meu amigo, se você não aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, você vai para o inferno. Se você acredita em outros santos, além de Cristo, você está com problema. Você pode dizer isso. Agora, você não pode discriminar. Você pode dizer, olha, tu é menos pessoa porque tu pratica essa religião. Tu é menos que eu. Ou tu não pode entrar no ônibus porque tu tem tal religião. Isso é crime, gente. Isso você tem que discar 100, disque 100 direitos humanos, denunciar e ir na delegacia e denunciar o infrator. Também tem crime contra o sentimento religioso, artigo 208 do Código Penal. Então são atitudes criminosas. Você tem o direito de exercer sua fé, você tem o direito, aqui falando um pouco até de discurso de ódio, né? Você tem o direito de defender a sua fé com urbanidade, com respeito. Você pode dizer sim, e essa é uma característica do cristianismo, né? Que ele é universal e ele é único. Ou seja, o único caminho é Cristo. Existe uma hierarquização aqui de religiões e isso é permitido na liberdade religiosa. Uma hierarquização no sentido teológico de eu dizer que a minha é melhor que a sua. Isso não tem problema nenhum. O problema está em dizer que alguém é menos pessoa, menos gente, menos ser humano por causa da religião. Se fizer isso com você, diz que sim, procure uma delegacia. Mas para que você saiba esses direitos, você precisa estudar, e uma dica é a laicidade colaborativa brasileira. É prefácio aí do Dr. André Mendonça, pós-fácio do Jonatas Machado, um dos maiores nomes da liberdade religiosa do mundo, nos deu muita alegria, né, Jean, dele permitir, dele ler a nossa obra e dele fazer o pós-fácio, e também do nosso mestre aí de vida, de direito, o Dr. Ives Gandra da Silva Martins. Saor, Vida Nova, muito feliz com esse podcast e tu não é tão chato não, é só um pouquinho. Obrigado, então. Obrigado por amenizar a situação. E, rapaz, eu tenho que fazer um comentário aqui. Você é um ótimo marqueteiro, viu? Porque realmente esse livro é fantástico, é a solução, mas você encaixa exatamente o momento de comentar. Ficou muito bom. Parabéns, acima de tudo, aos dois pela escrita dessa obra fantástica. Vocês já escreveram outras obras muito boas, publicadas por Edições Vida Nova, que também estarão aqui na descrição para aqueles que estão nos ouvindo ou estão nos assistindo pelo YouTube e querem adquirir. Vocês também contribuíram demais aqui com a gente, com essa conversa de podcast, e vocês têm feito diferença no reino de Deus por meio do trabalho de vocês. Então, Deus os abençoe, Deus abençoe a vida de vocês, o trabalho de vocês, o ministério de vocês, e que todos nós, como irmãos em Cristo, acima de tudo, continuemos buscando glorificar a Deus, fazendo a diferença diante daqueles dons que Ele nos deu. Então, Tiago, Jean, obrigado pela presença, obrigado por aceitarem o convite aqui da gente. Bom, Saor, nós queremos agradecer pela oportunidade, pelo tempo, espero que tenha sido aí uma fala edificante, que você tenha ficado com vontade, e não para nós deixar só o Tiago, adquira a sua obra, Laicidade Colaborativa Brasileira, da nossa querida Edições Vida Nova, e conheça mais esse assunto. Esse assunto ele vale para pastores, líderes, estudantes de direito, de teologia e para todo o povo de Deus que quer entender a sua missão como cidadão deste reino daqui, podendo refletir os valores do reino lá dos céus. Obrigado, gente. Sejam luz, sejam sal. Essa é a mensagem do Evangelho. E para você ser luz, para você ser sal, você precisa estudar. Estudar a Bíblia, estudar bons livros, e para que você possa influenciar a rua que você está, a sua família, a rua, a cidade, o estado, o mundo, você precisa saber que você tem todo esse direito, e o direito religioso que está ali atrás de mim
laicidade colaborativa brasileira também. São pequenas ferramentas, pequenos instrumentos, feito com muito suor do Jean e meu, e muito menos inspiração, mas feita para você. Muito obrigado, de novo, vida nova, sempre de parabéns. Então é isso aí, esperamos que você tenha gostado desse podcast, dessa conversa, que você realmente tenha sido edificado e aprendido mais como entender a ideia de laicidade, do que é um Estado laico, do que não é, quais as diferenças, como se portar quando a expressão o Estado é laico aparece como uma barreira para nos impedir, nós cristãos, nos impedir de agir na esfera pública. E se você quer realmente aprender numa profundidade muito maior sobre esse assunto, então leia o livro, é nele, é na laicidade, é no livro A Laicidade Colaborativa Brasileira, que você vai entender mais sobre esse assunto de uma maneira profunda, porém simples e didática.